mentira. Voltamos aqui. Pulamos. Você que tem medo dessa morte, o dia que você morrer biologicamente, não tenha medo da morte eterna. Porque não houve pecado algum original. Não houve pecado, não houve um estado de morte no antigo pacto. Não houve, abençoado. Isso é mentira. Isso foi criado depois de 500 anos, de 600 anos da verdadeira criação. Foi escrito Gênesis, foi escrito pelo sacerdote do templo de Jerusalém, do templo de Jebus. Eu já ensinei que quando nas tradições, nas suas crenças, antes do templo, do segundo templo de Jerusalém, antes do século V, eles acreditavam que quando eles morriam, eles se tornavam Elohims, eles se tornavam deuses. Era a crença, eles iam para o Sheol. Eles acreditavam no mundo dos mortos concretamente. Eles não acreditavam que existia uma separaçãozinha do inferno, do Hades, o inferno ser de Abraão do lado e o outro lado o paraíso. Não! Isso é invenções, é mentira. Então, não tenha medo dessa morte eterna, porque ela é irreal. Ela não existe, ela foi inventada. No momento que nós morremos biologicamente, porque essa é a morte verdadeira, nós, como humanos, como alma vivente, como alma que vive, nós somos eliminados desse mundo terreno. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito na imortalidade da... Eu acredito que tem um fantasminha, um Gasparzinho dentro de nós, uma alminha que sai. A alminha sai daqui de dentro, ó, sai. E vai lá pro céu. Os filhos de Deus vão pro céu. Pro céu. Enquanto os filhos do diabo, de Caim, os que andam em pecados, esses vão para o inferno queimar com o capeta. E vai ficar lá eternamente, porque está escrito na Bíblia. Aí outros dizem, não existe mais morte espiritual, porque a morte espiritual já foi jogada no lago de fogo. Não existe mais a morte espiritual. Que Jesus aniquilou na cruz a morte espiritual. Então, o que existe é a ressurreição hoje. Você pode ressuscitar hoje na mente, Fernando? Você pode ter uma ressurreição aqui na mente? Pode. Você pode ressuscitar biologicamente? Pode. Mas nós não estamos mais no estado de morte espiritual, porque Jesus lançou ela no lago de fogo. Isto não é verdade. Isto é teologia mentirosa de Pinóquio. Teologia religiosa, antibíblica, ignorante, mequetrefe. Mentira tirada da mentira. E quando nós morremos agora, todos vão para o céuzinho. Todas as alminhas vão saindo agora. Quando morre, todos vão. E aí tem aqueles que dizem, não, aí vem aquelas controvérsias, não. Quando morrer, aqueles que estão no pecado vai lá para o inferno, porque o inferno ainda existe. Então vai lá para o inferno para a alma passar. A alma dele, o fantasminha, né, que sai. Vai lá para o abismo, ser queimado pelo fogo de Deus.
Aí quando aquele fogo queimar, aquele fantasminha, tudo aquilo que fez aqui, né? Tudo aquilo que fez de mal, de ruim, que fogo. Aí eles dizem, vai ser purificado. Aí quando ser purificado, aí vai ser transformado num espírito, aí vai subir. É muita coisa. É muita controvérsia. O que existe é a verdade. Ah, Fernando, mas eu vou mostrar para você na Bíblia, lá em Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. Lá mostra, é uma parábola, eu sei que é uma parábola, Fernando. Não é uma história real, mas mostra a realidade do Sheol, do inferno, Fernando. Que o Lázaro foi para o paraíso, de um lado paraíso. Enquanto o rico foi queimar. Você não viu? Está escrito que ele está clamando, ele está na consciência dele, a alminha dele, o fantasminha dele está lá queimando, Fernando, o Gasparzinho queimando. Ai, minha língua está queimando a língua. Mas só que lá não está mostrando nada de inferno e nem sei de Abraão. Lá é a teologia da Téssia, é ariana. Lá foi contado por um sacerdotinho, né? Que se diz que foi Jesus. Um sacerdotinho lá da Pérsia. Que escreveu dizendo que foi Jesus histórico. Porque ele está mostrando um deusinho bonzinho e um deusinho mauzinho. Ele não entende. Não está falando de teol, não está falando de inferno, de lugar bom. Está falando, sabe o que está falando, pessoal? Está falando de um lugarzinho por malzinho e de um lugarzinho por bonzinho. Ele lê, mas não entende. Está falando de um lugar físico para os que praticam pecado original. São ruins, Caim, filho da serpente. E um lugarzinho bonzinho para Lázaro. Um Deus bom, Aritimã, e um Deus mau, Ahura Mazda, um Deus bom, e Aritimã, um Deus mau. É isso que o sacerdote escreveu, dizendo que ele que foi Jesus, o narradorzinho, né? Narradorzinho, pegou lá e dizendo que foi Jesus que falou, mostrando a dualidade. Ali é dualidade, não podia estar parábola. Desculpe, não é dualidade, ele não poderia estar parábola, poderia estar dualismo. Ali é dualismo. Um destino está falando ali para você concluir todo o texto. Vou terminar agora. Lucas 16. Agora, vou ler só uns versículos como eu já li. Mostra na Bíblia, Fernando. Mostra na Bíblia. Foi Jesus que falou, Fernando. Foi Jesus, Fernando. Não foi sacerdote, você está inventando. Você está inventando. Você está forçando a interpretação, Fernando. Você é um ateu terrível, Fernando. Não, Fernando. Não. Você está desrespeitando a palavra de Deus, Fernando. Para com isso, Fernando. Você está forçando a interpretação. Não estou forçando a interpretação. Eu estou falando o que está escrito, o que está na história. O Fernando está delirando agora. Então, Lucas 16, olha o versículo de número 1. Versículo 24 adiante diz: primeiro, está falando em dois destinos. O escribinha, o sacerdotinho, o sacerdote do templo, está dizendo que foi Jesus que falou. Está falando de dois destinos.
Um destino para uma pessoa que pratica o bem e um destino para uma pessoa que pratica o mal. Um destino para o rico e um destino para o pobre. Aqui é dois deuses, aqui é dualismo. E o cristianismo, por isso que eu digo, eu não acredito no Jesus do cristianismo. Não acredito no Jesus do cristianismo. Eu já acreditei há muitos anos. Não acredito. Eu acredito no verdadeiro Deus, na essência dele. E aconteceu que o mendigo morreu. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. Aí, é bem claro. E morreu também um rico e foi sepultado. Mais um morreu e foi levado pelos anjos. Um destino. E o outro morreu e foi sepultado. É tudo contraditório, abençoado. Não foi Jesus que disse isso, não. Tira isso, deleta da sua cabeça. Está falando aqui de dois destinos. Dois destinos. É tanto a parábola do mordomo infiel. É dois destinos. É um que é fielzinho e o outro que é infielzinho. Um é fiel e o outro é infiel. Não existia isso antes do século V. Todos eram iguais. Todos tinham os seus deuses. Todos eram politeístas. Todos eram politeístas. Não eram obrigados a adorar um Deus Yahvé no templo. Porque o Yahvé, para você que não sabe, termina agora. Para você que não sabe, o Yahvé, o Deus do tetagrama, que eu já ensinei aqui. Porque ali, eu já ensinei que ali mostra a criação verdadeira. A letra Yod, Vav, Re mostra a criação verdadeira. Deus na letra. Porém, não é o nome do Criador. Mostra a criação dele, o homem e a mulher, no desenho. Mas só que Yahvé, antes do século V, era o Deus da origem árabe. E este Deus, Yahvé, eles que eram politeístas, eles adoravam Yahvé. E este Yahvé, que eles chamavam Deus da Arábia, ele era adorado como um touro. Ele era um touro forte, de guerra, valente. E eles adoravam como um touro. Por isso que eles eram politeístas. Você está entendendo? Está vendo que você diz que é a palavra de Deus? Então aqui não está falando de inferno, de Sheol, de Hades. Está falando de dois destinos, abençoado. Na Bíblia, depois do século V, 6, 7, 8, eles inventaram dois destinos para aquele que praticava pecado. Ezequiel 18 diz: a alma que pecar, esta morrerá. Esse texto do profeta Ezequiel, muitos acreditam que está antes do século 6, 5, porque ele já acreditava nas suas tradições que quando o homem, os deuses falando assim, fazia o mal, eles iam perecer. Você entende, abençoado? Porque
outrora, quem era o Deus, Fernando? Explica esse negócio. Quem era Deus outrora, antes do tempo, antes do século V? Quem era o Deus? Era um Deus invisível, como hoje? Era um Deus cristão? Porque tem um Deusinho cristão, tem um Deus cristão, termina agora. Tem um Deus cristão, tem um Deus judaico e tem o Deus do Islã. O Deus cristão é o Deus cristão, tem um Deus do Islã, que eles chamam de Alá, e tem um Deus do judaísmo, que eles falam que é Yahvé, né? Como eu já falei aqui. Então, cada um tem o seu Deus. E eles dizem que estão na verdade absoluta, que aquele Deus é o que é o verdadeiro. E aí diz que o outro que é o falso. Tem o Maomé, lá no islamismo, Mahomet, que eles gostam de Mahomet, que foi um homem normal, comum, profeta. E o cristianismo tem Jesus como o próprio Deus, encarnado no Evangelho de João. Mas só que a origem, antes do século V, existiam os deuses. Eram muitos deuses. Elohim. Então, eles não acreditavam num Deus invisível, num Deus cristão, num Deus do cristianismo, num Deus do judaísmo, num Deus do islamismo. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam nos seus deuses. Eles eram politeístas. E quando veio o século VI para frente, eles acreditaram em um único Deus. Eles fundiram o verdadeiro Deus de Canaã era El. Eles fundiram Yahvé, falando e obrigando as pessoas a adorar Yahvé no templo, entre aspas, que Yahvé era o próprio El. E não era. Para com essa bobaginha de vir para cá dizer que eles acreditavam num Deus invisível. Por isso que eu falo, tudo que está aqui narrado de morte espiritual, de morte eterna, morte espiritual e eterna, é a maior mentira que eles inventaram para nós. E mostrando para nós, capítulo e versículo, mostrando em capítulos, em versículos, que não é verdade. Você está vendo que eu já mostrei tantos capítulos para vocês? Você já viu eu mostrar muito capítulo para vocês aqui? Por que eu não vou mostrar, abençoado? Porque vai falar da morte espiritual. Vai falar da morte eterna. Mas não vai falar da verdadeira morte. Porque eles não aceitaram a verdadeira morte. Os sacerdotes, os escribas, aqueles que participaram, eles não aceitaram que o Criador verdadeiro fez nós mortais. Eles não aceitam. Os homens hoje, todos os homens, não querem aceitar. Eu voltarei. Então eles teve que fazer uma história. Teve que inventar uma história de um homem e de uma mulher e de uma serpente. De um pecado original. De uma morte espiritual. Depois de um Deus mau. De uma morte eterna. Eu voltarei falando nas ressurreições. Então, Lázaro é um destino para quem é mau. O rico, Lázaro, um destino para quem é bem. Não existia isso na doutrina do Templo de Jerusalém antes da construção lá no século V, VI. Não. Todos iam para o mesmo lugar, sendo bonzinhos ou mauzinhos, porque não existia isso. Não existia esse negócio de Caim e Abel. Não existia esse negócio de serpente, de Eva, descendente de mulher e descendente de serpente. Não existia isso, não estava com eles, não existia isso. Isso foi criado lá no século VIII,
e chegou para nós como palavra de Deus. Chegou para o cristianismo, para o judaísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo. Constantino emendaram com as mitologias, com as teologias da Grécia, da Pérsia, e fizeram aquela mistura e falou que é a palavra de Deus. Não é. Eu voltarei com a sexta parte. Eu creio que os irmãos entenderam. Eu vou voltar agora falando sobre Efésios 2. Que o apóstolo Paulo disse, vendo lá, ele falou da morte espiritual lá. Ele falou lá em 1 Coríntios 15 da ressurreição. Vamos aprender. Paz e graça a todos.